Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, agora a gente vai ver sobre função quadrática, tá? O que é uma função quadrática? Bom, toda função polinomial do tipo ax² mais bx mais c, onde a, b e c são reais e o a diferente de zero, definida de R em R, ou seja, definida nos reais, é chamada de função quadrática. Então, ou seja, é uma equação de segundo grau. Uma função quadrática é uma função de segundo grau, certo? Onde eu tenho que ter x² nela, tá? Então, a representação gráfica é uma curva, tá? Que é chamada de parábola, que ela pode ser desse jeito ou pode ser desse jeito aqui. Bom, então vamos construir aqui o gráfico aqui, dessa função aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho essa função aqui, y é igual a x² mais x menos 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular alguns valores para saber que pontos eu vou formar e aí sim eu ter a minha parábola. Professora, quais pontos eu vou botar? Em geral, é do menos 2, do 2 até o menos 2. Mas, às vezes, a gente vai construindo e vai vendo que na hora que vai montar a parábola, ela não monta toda certinha. Tá? Às vezes vai precisando de mais pontos. Isso a gente vai descobrir na medida que for construindo o gráfico. Como eu já construí, então eu vi que esses pontos aqui vai funcionar legal, tá? Mas em geral vai do 2 ao menos 2. Então aqui, ó, se o x for 2, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todos os meus x por 2 no lugar. Então, é 2² mais 2 menos 6. Então, 2² é 4. O resto eu copiei, agora eu faço 4 mais 2, 6, 6 menos 6, 0. Vai formar um ponto o quê? 2,0. E se o x for 1 agora? Então, eu troco todos os meus x por 1. Então, é 1² mais 1 menos 6. Então, 1² é 1 vezes 1, que é 1. O resto eu copio, agora eu faço 1 mais 1, 2. 2 menos 6, menos 4. Vai formar o ponto 1 de x e menos 4 de y. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro x, depois y. Agora, se o x valer zero, então é 0² mais 0 menos 6. Bom, 0² é 0 vezes 0, que é 0, mais 0 menos 6 dá menos 6. E se o x for menos 1? Então, ó, menos 1², percebam que eu coloco entre parênteses, tá? Mais o x, que é menos 1, menos 6. Então, menos 1² é 1 positivo, porque o expoente é par. Então, tá aqui, 1 positivo. Mais com menos é menos 1, o menos 6. Então, 1 menos 1 dá 0. Com menos 6, menos 6. Então, formou esse ponto aqui. E se o x for menos 2? Então, eu troco o x por menos 2. E agora eu resolvo a conta. Menos 2² é 4 positivo, porque o expoente é par. Mais com menos é menos 2 e copio menos 6. Então, ó, aí o jeito que eu resolvo, tanto faz, tá? 4 menos 2, 2. 2 menos 6, menos 4. Então, vai formar esse par aqui. E se for menos 3, eu coloco no lugar do x o menos 3. Então, menos 3² é 3 vezes 3, que é 9 positivo. Mais com menos é menos 3, com menos 6. Então, ó, menos 3 com menos 6 é menos 9. Com mais 9 dá 0. Então, com esses pontos, eu vou localizar aqui no eixo das coordenadas. Então, primeiro, ó, 2 de x e 0 de y. 2 de x e 0 de y. 1 de x e menos 4 de y. Então, do 1 do x com menos 4 de y vai ter esse ponto. O próximo, 0 de x e menos 6 de y. Então, o ponto está em cima do menos 6 do y. O próximo, menos 1 de x e menos 6 de y. Vai formar esse ponto. O próximo, menos 2 de x e menos 4 de y. Vai dar esse ponto. E menos 3 de x e 0 de y. Então, eu vou ligar esses pontos e vai dar essa minha parábola, tá?
Mais um exemplo. Agora, se o x for negativo, olha só. Mesma coisa, tá? Vou botar esses valores aqui. E vou pegar minha conta e vou trocar o x por 2. Percebam que o menos não tem nada a ver com o quadrado, por isso eu não coloquei parênteses aqui, tá? Então, menos 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4, com menos 2, ó. 4 menos 4, 0, com menos 2, menos 2. Deu esse pontinho. E se for 1? Troco todos os x por 1. Então, menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Com menos 2, ó. 2 menos 2, 0. 0 menos 1, menos 1. E se o x for 0? Troco todos os x por 0. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. E menos 2 dá menos 2. E se o x for menos 1? Troco todos os x por menos 1. Aqui eu não posso fazer regrinha de sinal, tá? Esse menos eu copio e menos 1 ao quadrado. Aqui dentro vai ficar 1 positivo porque o expoente é par, só que 1 positivo dali de dentro com negativo dali de fora vai dar menos 1, tá? Aqui, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, e copio o menos 2. Então, ó, tudo negativo, somo tudo. 2 com 2, 4, com 1, 5. E se for menos 2? Troco todos os x por menos 2. Mesma coisa, aqui vai dar 4 positivo. Com o negativo dali de fora, deu menos 4. Mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4. E o menos 2 ali. Tudo negativo, somo tudo. Dá menos 10. Então, com esses pontos, eu vou localizar ali, tá? Sem querer, foi um ponto ali que eu não vi, ó. Primeiro, ó, 2 de x e menos 2 de y. Vai dar esse ponto. O próximo já tá aqui, né? 1 de x e menos 1 de y, que é esse aqui. Esse aqui, 0 de x e menos 2 de y. Então, o ponto tá em cima do menos 2. Ai, ai, ai. Esqueci de botar o pontinho, mas ele tá aqui. Menos 1 de x e menos 5 de y. Tá aqui, que é esse ponto. E o próximo, menos 2 de x. Agora veio o ponto atrasado, desculpa aí, gente. E o menos 2 de x e o menos 10 de y. Vai dar esse pontinho. Então, ligando os pontos, ficou essa coisa linda aqui, ó. Tá? Bom, agora eu quero ver a relação entre a concavidade de uma parábola e o coeficiente A. Ou seja, a gente vai construir agora a parábola sem fazer aquele gráfico anterior ali. Aquele primeiro jeito é uma forma. E agora eu vou mostrar algumas definições para que vocês façam esboço do gráfico, tá? Então, ó, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola e essa parábola terá a concavidade voltada para cima quando o A for positivo e para baixo quando o A for negativo. Então, assim é positivo e assim é negativo. Então, por exemplo, identificar A, B e C nas funções abaixo, relacionando a concavidade da parábola. Então, aqui primeiro, ó, o A é 1, o B é quem está junto com o x, que é menos 2, e o C é o 8. Então, como o A é positivo, ele está voltado para cima, então, positivo. Próximo exemplo aqui, ó. Acha os coeficientes. O A é menos 2, o B é 7 e o C é menos 3. O A é negativo, né? Então, é voltada para baixo. Fica assim, tá? Esse é só um esboço. Então, aí tem mais outro detalhe. Quando a gente está usando a fórmula de Bhaskara, tá? Quando eu calculo o delta, se o delta for maior que zero, ou seja, se o delta for positivo, significa que ele vai cortar em 2 pontos sempre, tá? O meu eixo X. Aí, ele vai ser virado para cima se o A for positivo e virado para baixo se o A for negativo. Agora, quando o delta for igual a zero, ele vai ter um único ponto aqui no eixo X.
tá? Bom, aí agora ele é virado para cima ou para baixo? Aí vai depender do A. Quando o A for positivo, ele tá sorrindo. Olha só que sorriso lindo aqui, ó. Se o A for negativo, ele tá tristinho, ele tá virado ao contrário. E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, ele não encosta nada aqui no eixo X. Então, como é que eu represento? Ele fica lá em cima quando o A for positivo e ele fica lá embaixo quando o A for negativo. Tá? Bom, e o que é raízes ou zero de uma função? A raiz ou zero de uma função é quando o y for igual a zero, ou seja, quando ax² mais bx mais c for igual a zero. Daí, para isso, eu vou usar, lembram da fórmula de Bhaskara? Então, vou voltar a usar ela aqui, tá? Então, eu tenho as duas raízes, né? Uma que eu chamo de x', outra que eu chamo de x². Então, quando o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes, como eu falei antes. E é virada para cima se o delta, se o A for positivo, e é virada para baixo se o A for negativo. Se o delta for igual a zero, eu tenho um ponto só, tá? E ele é para cima se o A for positivo e para baixo se o A for negativo. E quando o delta for negativo, ele não corta nenhuma. Aí ele só está sorrindo se o A for positivo e tá tristinho se o A é negativo.